Salve pessoal da classe contábil! Então, nesse vídeo eu vou continuar tirando dúvidas sobre concurso público, dúvidas mais específicas, né? Por exemplo, o contador pode fazer concurso para técnico em contabilidade, o graduando pode fazer concurso, quando deve ser apresentado o diploma, é preciso estar inscrito no CRC para tomar posse no cargo, os concursos estão suspensos, né, em decorrência aí da pandemia, o que vai acontecer com os concursos em caso de reforma administrativa. Então, essas são as perguntas que eu pretendo responder nesse vídeo. Então, vem comigo para a gente visualizar e não ter mais nenhuma dúvida sobre esses pontos. Contador pode fazer concurso para técnico em contabilidade? Então, a primeira dúvida aí que a gente está visualizando é uma dúvida que a gente sempre tem, né, quando vai fazer concursos. Então, eu já quero deixar aqui bem claro para vocês, né, que pode. Tá? Inclusive eu mesmo já assumi cargo de técnico em contabilidade sem ser técnico em contabilidade, somente contador. Então nunca fiz curso técnico em contabilidade, nunca tive registro no CRC em contabilidade, mas já assumi cargo de técnico em contabilidade. A jurisprudência hoje é pacífica no sentido de que quem pode mais, pode menos. Então o contador ele também pode assumir cargos de técnico em contabilidade. O graduando poderá realizar concursos públicos? Bom, é outra pergunta muito comum, né? Eu fui coordenador da FABEC, uma faculdade direcionada para concursos públicos, idealizada pela Academia do Concurso Público, onde os graduandos eles já começavam a fazer concurso no meio da faculdade. E muitos conseguiram tomar posse logo assim que concluíram o curso. Bom, na verdade, eu até recomendo que o estudante, o graduando, assim que atingir lá para os 70% do curso, já comece a fazer concurso público para pegar experiência e também porque tem uma chance boa de conseguir terminar o curso antes de ser nomeado, antes de tomar posse. Hoje, né, a jurisprudência ela é bem clara, né, tem decisões aí do STJ dizendo que a apresentação do documento que comprove a conclusão do curso deve ser apresentado somente na posse. Então você pode fazer um concurso ainda durante o curso de graduação, ainda cursando o curso de Ciências Contábeis, porque você sabe que somente quando você for chamado, lá no ato da posse, que você tem que apresentar o certificado de conclusão do curso. Cuidado, tá, gente? Não precisa apresentar o diploma. Precisa apresentar muitas vezes, se você não tem um diploma, porque muitas vezes o diploma ele demora a sair, né? Desde a conclusão do curso até a expedição do diploma. Basta você apresentar uma declaração dizendo que concluiu o curso de Ciências Contábeis e isso já vai te garantir lá a nomeação. E a outra coisa que pode acontecer é você pedir fim de fila. Hoje vários editais têm essa possibilidade do candidato pedir, né, para ficar no final da fila, ou seja, ele deixa de ser chamado na ordem correta, abre mão e diz que quer o fim de fila, porque pode ser que ele seja chamado futuramente e aí sim ele já tenha conseguido concluir o ensino superior. Então, pessoal, é recomendável. Eu fiz isso na minha vida, né? Eu comecei a fazer concurso público faltando quase um ano, né, para terminar a faculdade, mais de um ano, na verdade, para terminar a faculdade. Isso vai te dar uma experiência e você tem uma grande chance de ser aprovado e conseguir concluir o curso antes da posse. Lembrando, mais uma vez, que a documentação tem que ser apresentada somente na posse. Perfeito? Outra pergunta importante, né? Preciso estar inscrito no CRC para tomar posse no cargo de contador? Então, pessoal, é uma dúvida que existe e que tem, na verdade, não tem uma resposta só. Vou explicar por quê, né? Porque parece estranho, mas funciona assim na administração pública. Quem define os requisitos para o cargo público é a lei. Então, por exemplo, se tem um determinado cargo que é privativo de contador e está dizendo lá especificamente dos requisitos que não tem a exigência do CRC, a pessoa, né, o profissional que vai assumir aquele cargo, teoricamente, ele não tem essa obrigação de apresentar o CRC, porque a lei que criou o cargo não exige essa comprovação, apesar de ser um cargo privativo. Porque muitas vezes o que acontece? O cargo é privativo de contador.
Porém, a função que ele exerce não é uma função privativa de contabilista. Ele não vai exercer as funções que exigem o CRC, apesar do cargo ser privativo de contador. Então isso acontece. Às vezes você faz concurso para um cargo privativo da área contábil que não exige CRC. Isso porque a lei ela não obriga, né? Ela não tem essa exigência nos requisitos lá do cargo. Agora, independentemente do cargo ser privativo ou não para contador, e você tem que desempenhar atividades que são exclusivas de profissionais de contabilidade, aí já é uma norma do próprio Conselho de Contabilidade, você tem que ter o CRC. Então, se você, por exemplo, é o contador que assina o balanço do órgão, você tem que ter CRC. Se você faz escrituração contábil, você tem que ter CRC, independente do seu cargo, ok? Então, é uma sutileza, né, que tem uma diferença que a gente tem que tomar cuidado, hein? Outra pergunta que todo mundo está fazendo, em decorrência da pandemia, é se os concursos estão suspensos. Então, pessoal, só para deixar bem claro, tá, que essa questão de concurso suspenso é uma falácia. Vou explicar por quê. Claro que saiu uma lei, agora publicada no final de maio, a Lei Complementar 173, que foi uma lei que basicamente ela tem como objetivo principal estabelecer aí ações para o combate à pandemia. E essa lei, ela veda a realização de concursos públicos até 31 de dezembro de 2021. Porém, ela veda concursos públicos para novos cargos. Para cargos que já existem, que estão vagos, a lei não proíbe. Então, é uma falácia dizer que os concursos estão proibidos. Na verdade, estão proibidos para novas vagas. Mas para vagas existentes, os concursos estão permitidos. É claro que hoje está tendo uma baixa de concursos em decorrência aí das questões econômicas, né? Então, basicamente, eles estão segurando os concursos. Porém, não há um impedimento legal para concursos para vagas existentes, que são 99% dos concursos, e não para novas vagas criadas aí durante o período da pandemia. Então, essa Lei Complementar 173, ela suspendeu concursos para novas vagas e não para vagas existentes até 31/12 de 2021. É importante destacar que vários concursos foram suspensos, mas não foi por causa da lei, tá, gente? Dessa Lei Complementar 173, porque eram concursos para vagas existentes. Foi em decorrência, claro, da pandemia, né? Fica difícil aglomerar pessoas para realizar uma prova, por exemplo. Então, por isso que os concursos estão suspensos. Maravilha? Bom, o que pode impedir a realização de concursos? Então, pessoal, basicamente, né, os concursos, a administração pública ela não funciona sem pessoas, né? Tem que ter médicos, tem que ter professores, tem que ter policiais, tem que ter contadores, tem que ter auditores, tem que ter garis. Então, a administração pública precisa de pessoas. E para conseguir contratar essas pessoas, ela faz concurso público. Então, basicamente, a única coisa que pode impedir concurso é ou extinção do cargo por lei, então o cargo deixa de existir, né? Em decorrência, aí, por exemplo, das questões tecnológicas, alguns cargos foram extintos, ou por uma questão simplesmente legal, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela tem um limite com despesa de pessoal. Se esse limite é atingido, basicamente aquele ente não vai realizar concursos públicos. Fora isso, você só tem impedimentos temporários, como por exemplo no caso da lei eleitoral, né, no período eleitoral, e também para aumento de despesa de pessoal nos últimos 180 dias do término do mandato. Então, basicamente, essas são as únicas formas de impedimento para a realização de concursos públicos. Agora, é lógico que o concurso público é um ato discricionário do administrador, e ele vai fazer de acordo com a oportunidade e conveniência. Só que chega um determinado momento que a administração ela não consegue funcionar sem os servidores para executar os serviços públicos. O que vai acontecer com os concursos caso a reforma administrativa seja aprovada? Bom, então essa é uma pergunta que muita gente me faz, que realmente tem uma PEC rolando, né, no Congresso Nacional, com essa reforma administrativa. Então essa reforma administrativa, ela não mexe com os direitos, né, obtidos pelos servidores que já estão, né, empregados. Então, para os novos servidores,
tem uma discussão rolando no Congresso Nacional para definição de novas regras. Mas, gente, não tem nada ainda definido. Basicamente, o que tem é uma proposta que vai ser discutida e até chegar na decisão final, muita água vai rolar se chegar numa decisão final, né? Porque falar em reforma administrativa realmente é muito complicado. Então, basicamente, tá, gente, essa reforma administrativa em matéria de concurso público continua sendo o principal critério de entrada no serviço público. Você vai ter segundo essa proposta, né, por exemplo, 3 tipos de carreira, né? Cargos por prazo determinado, por prazo indeterminado e o cargo típico do Estado. Para o cargo típico do Estado, continua da mesma forma, com estabilidade. Para os cargos por tempo indeterminado, vai ter uma lei posterior regulamentando como vai ser essa questão da regulamentação da estabilidade desses servidores, que pode ser que até não tenha. E também os por prazo determinado, como sempre teve, né? Terminou o prazo, os servidores acabam um vínculo. Isso já existe. E, pessoal, basicamente a mudança não vai ser muito grande, porque a gente basicamente trabalha dessa forma. O governo ele trabalha concurso público, né, para cargos efetivos, concursos para prazo determinado, né, contratação de médicos em caráter temporário, por exemplo, e tem aqueles cargos que não têm a famosa estabilidade, que são cargos, que são os famosos empregos públicos, né, que são aqueles cargos que são contratados via CLT. Então, basicamente, a gente pode falar que não vai ter grandes mudanças e que concurso público continuará a ser o critério maior de ingresso das pessoas no serviço público. Agora, é importante destacar, e é importante que haja uma atuação da classe contábil para que o cargo de contador seja considerado um cargo típico de Estado. Mas, como eu falei, isso só vai ser discutido, né, o que vai ser cargo típico de Estado, numa lei posterior à aprovação dessa reforma administrativa, dessa PEC, né, que vai ser o pontapé inicial para a aprovação dessa reforma. A gente finaliza aqui essas perguntas, né, que foram aí processadas nesses vídeos. E pessoal, mais uma vez, tá? Esse vídeo ele foi feito com o intuito de ajudar todos os contadores e técnicos em contabilidade que pretendem ingressar no serviço público, né? Passei as informações que eu tenho conhecimento em decorrência aí da minha experiência. E se você quiser iniciar os estudos para concursos da área contábil, é só me procurar nas redes sociais ou acessar thcursos.com.br e lá tem um projeto, né, onde eu faço a mentoria, né? Então você pode estudar comigo e esse projeto é um projeto bem bacana, que ele contempla, além desse contato permanente comigo, as matérias básicas necessárias para que você alcance o seu objetivo. Um abraço e sucesso!